Hoje eu estou aqui para explicar a vocês o que realmente é a Lei Global Magnitsky, um assunto que está tão em alta nos últimos meses e que muitas pessoas não conseguiram entender o que realmente ela significa. Antes de iniciar o vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. 30 de julho de 2025. Imagine a cena. Os noticiários do mundo inteiro começam a noticiar uma decisão sem precedentes. Um dos homens mais poderosos do judiciário brasileiro acaba de ser sancionado por uma lei criada nos Estados Unidos para punir abusos graves de poder. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, alguém que por anos esteve no centro das decisões políticas mais importantes do Brasil, agora está listado ao lado de ditadores e generais acusados de crimes internacionais. O nome dele? Alexandre de Moraes. Para uns, um herói que protegeu a democracia brasileira. Para outros, alguém que ultrapassou todos os limites, usando o poder de forma autoritária e perseguindo adversários políticos. Mas como chegamos até aqui? O que é a Lei Global Magnitsky? Como ela nasceu? E o que levou os Estados Unidos a aplicarem essa medida extrema contra um magistrado de um país democrático? Prepare-se. Hoje você vai conhecer, em detalhes, a história dessa lei, as acusações contra Alexandre de Moraes e os possíveis desdobramentos que essa decisão pode trazer para o Brasil e para o mundo. Para entender a gravidade dessa medida, precisamos voltar no tempo. Moscou, Rússia, 2009. Um advogado chamado Sergei Magnitsky descobriu um enorme esquema de corrupção envolvendo autoridades russas e empresas ligadas ao governo. Em vez de ser reconhecido como um herói, ele foi preso. Na prisão, passou por torturas, maus tratos e não recebeu nenhum atendimento médico adequado. Depois de quase um ano, morreu de forma brutal. A morte de Magnitsky chocou o mundo. A indignação chegou até os Estados Unidos e, em 2012, o Congresso americano criou a Lei Magnitsky. No início, ela tinha um objetivo específico: punir apenas as autoridades russas envolvidas na morte de Magnitsky e em casos de corrupção grave. Mas em 2016, a lei foi ampliada e passou a se chamar Global Magnitsky Act. A partir daí, qualquer autoridade de qualquer país poderia ser sancionada se fosse considerada responsável por graves violações de direitos humanos ou corrupção significativa. E quais são as consequências para quem é sancionado? Primeiro, os bens nos Estados Unidos são congelados. Contas bancárias podem ser bloqueadas, a entrada no território americano é proibida e, o mais importante, qualquer empresa ou cidadão do Zetilho Maio não pode fazer negócios com a pessoa sancionada. Na prática, isso cria um efeito dominó. Bancos internacionais, empresas de tecnologia, operadoras de cartão de crédito e até plataformas digitais acabam seguindo a decisão americana para não sofrer retaliações. Ou seja, a Lei Magnitsky funciona como uma arma diplomática e econômica, usada para punir, pressionar e isolar autoridades acusadas de abusos. Mas afinal, quem já foi alvo dessa lei? Desde que foi criada, a Lei Magnitsky já atingiu diversos líderes e autoridades ao redor do mundo. Na Rússia, foi aplicada contra agentes ligados ao governo de Vladimir Putin. Na China, atingiu autoridades envolvidas na repressão a minorias. Na Venezuela, membros do regime de Nicolás Maduro foram sancionados por corrupção e violações de direitos humanos. E em Myanmar, militares que comandaram massacres contra civis também entraram na lista. Ao longo dos anos, a Lei Magnitsky se tornou um símbolo de condenação internacional a abusos de poder. Mas até julho de 2025, ela jamais havia sido usada contra um ministro da Suprema Corte de um país considerado democrático. Foi nesse momento que o nome Alexandre de Moraes entrou para a história. Mas afinal, quem é Alexandre de Moraes? Para entender, precisamos voltar um pouco. Moraes começou a carreira como advogado, depois foi professor e político. Em 2017, ele foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Michel Temer. Com o tempo, se tornou uma das figuras mais influentes do tribunal, tomando decisões que mexeram profundamente com a política brasileira. Durante os anos mais turbulentos da presidência de Jair Bolsonaro, Moraes ganhou ainda mais destaque.
Ele comandou dois inquéritos que ficaram muito conhecidos: o Inquérito das Fake News e o Inquérito dos Atos Antidemocráticos. O objetivo oficial era investigar ataques às instituições brasileiras e supostas tentativas de golpe. Mas a forma como ele agiu gerou muita polêmica. Moraes determinou bloqueio de perfis de influenciadores, jornalistas e políticos de oposição nas redes sociais. Mandou prender pessoas acusadas de espalhar desinformação. E ainda conduziu processos contra Jair Bolsonaro e aliados. Para quem o apoiava, Moraes era um escudo contra o autoritarismo, alguém que protegia a democracia. Mas, para seus críticos, ele se transformou exatamente naquilo que dizia combater: alguém que concentrou poder, ignorou limites legais e usou o judiciário como uma ferramenta política. Essas ações chamaram atenção fora do Brasil. E em 2025, os Estados Unidos decidiram agir. O Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado anunciaram oficialmente: Alexandre de Moraes está sancionado pela Lei Global Magnitsky. As acusações eram sérias: abusos de direitos humanos, censura à liberdade de expressão, prisões arbitrárias e processos politicamente motivados contra Bolsonaro e seus apoiadores. Segundo Washington, Moraes não estava apenas aplicando a lei brasileira. Ele havia ultrapassado limites reconhecidos internacionalmente como abuso de poder. Imediatamente, todos os bens e possíveis ativos de Moraes nos Estados Unidos foram bloqueados. Seu visto americano foi cancelado, e qualquer transação entre ele e empresas americanas se tornou ilegal. Mesmo sem ter patrimônio nos Estados Unidos, as consequências são reais. Cartões de crédito podem ser bloqueados, bancos internacionais podem encerrar relações, empresas de tecnologia podem restringir acessos. Além disso, o peso simbólico é enorme. Pela primeira vez, um ministro do Supremo Tribunal Federal de uma democracia está listado ao lado de ditadores e generais acusados de crimes internacionais. No Brasil, a decisão caiu como uma bomba. O governo classificou a medida como uma afronta à soberania nacional. O Ministério das Relações Exteriores protestou oficialmente. A OAB-SP afirmou que a sanção fere a independência do judiciário e representa uma interferência externa. Por outro lado, setores da oposição comemoraram. Para eles, a sanção provava que Moraes havia, de fato, ultrapassado os limites da lei e que o mundo estava reconhecendo isso. A imprensa internacional destacou o episódio como histórico. Pela primeira vez, a Lei Magnitsky atingia um magistrado de alto escalão de um país democrático. E os efeitos vão além do campo jurídico. A decisão abriu uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, colocou em xeque a imagem do Supremo e levantou perguntas difíceis. Até onde vai o poder de um juiz em nome da defesa da democracia? E até que ponto um país estrangeiro pode interferir nos assuntos internos de outra nação? O caso de Alexandre de Moraes ficará marcado na história. De um lado, há quem veja a decisão como uma tentativa dos Estados Unidos de impor limites a abusos de poder, mesmo dentro de democracias. De outro, há quem considere uma forma de ingerência externa que ameaça a soberania do Brasil. Seja qual for a leitura, uma coisa é certa: o episódio mostrou ao mundo que decisões tomadas por um juiz em Brasília podem ter repercussões internacionais. No século XXI, a democracia não é testada apenas dentro das fronteiras nacionais, mas também no palco global. Hoje, Alexandre de Moraes carrega a marca de ser o primeiro-ministro de uma Suprema Corte de uma democracia a ser atingido pela Lei Global Magnitsky, uma decisão que mexe com política, economia e diplomacia, que abre feridas internas no Brasil e envia uma mensagem clara. Na visão dos Estados Unidos, defender a democracia não pode ser usado como desculpa para práticas autoritárias. E você, o que acha? Essa decisão é um caso de justiça internacional contra abusos de poder ou uma perigosa interferência externa que fere a soberania do Brasil? O tempo dirá. Mas, sem dúvida, o caso Alexandre de Moraes já é um divisor de águas na história política brasileira e mundial.